Olha o que a palavra está falando. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Para que porventura vocês não façam o que vocês querem fazer. Muitas vezes você tem a intenção de fazer a coisa certa, mas acaba fazendo a coisa errada. Quem aqui já passou por isso? Pastor, eu sei o que é o certo, mas quando eu vou fazer, quando eu vou falar, quando eu vou agir, eu ajo da maneira errada. Porque você tem que entender que há em nós 3 partes. Nós, como Deus, como eu falei aqui antes da palavra, Deus é trino. Diga, Deus é trino. E como Deus é trino, nós também somos trinos. Então fala assim, eu também sou trino. Não trino referente ao poder da trindade, mas você é trino porque você é corpo, fala comigo, corpo, alma e espírito. Então muitas vezes o que acontece é que nós não nos vemos nessas 3 partes, nós achamos que é uma parte só. E cada uma dessas partes, ela precisa de um cuidado diferente. Amém? O corpo, que é a carcaça nossa, que nós temos que cuidar, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então, temos que cuidar, porque senão vamos virar um templo maior. Se não fizer exercício físico, vai virar uma sinagoga. Se não fizer exercício físico, vai se tornar uma catedral. Então olha para quem está do seu lado e fala, não vai virar um templo de Salomão, hein? Que é grande, tem que cuidar, tem que fazer exercício. O exercício físico hoje, falando do corpo, o exercício físico hoje não é mais uma questão de estética, mas é uma questão de saúde. É melhor você fazer o exercício hoje do que você ter que esperar o médico mandar você fazer. Por isso que nós vemos aí pessoas morrendo de AVC, morrendo de diabetes, morrendo porque come muito. Ou seja, o nosso corpo, ele tem que ser cuidado. Todas as vezes que você não cuida do teu corpo, você está pecando contra o Espírito de Deus. Então, você precisa ter um equilíbrio na tua vida. Agora eu estou dando uma de nutricionista aqui, hein? Você tem que ter, mas estou falando porque isso é de Deus. Você tem que ter um equilíbrio na tua vida. Porque você viu aqui falando que aqueles que são glutões, eles não entrarão no reino dos céus. Não é só aquele que... Tem gente que fala assim, beber é pecado. Não é que beber é pecado. Os beberrões não entrarão no reino dos céus. Assim também como os comilões não entrarão no reino dos céus. Ou seja, precisa cuidar. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar. Por isso que fala assim, aquele que deita com uma prostituta, ele se faz um com ela. Deus o destruirá, porque ele está ferindo o templo de Deus. Você, o teu corpo é templo de Deus. Então fala assim, o meu corpo é templo de Deus. Então a carcaça é o corpo. Aí tem a alma. A alma é a explosão do Espírito. É o sopro, quando Deus soprou o fôlego de vida no corpo do homem. Essa explosão trouxe a criação da alma. E a alma é o quê? Aonde nós temos vontades, sentimentos. A alma é onde nós temos o nosso intelecto, o intelecto humano. Então na alma você fica triste, na alma você fica alegre, na alma você desanima ou você se motiva. Então os maiores ataques que o diabo faz na vida de um ser humano não é no corpo, mas é na alma. Porque ou eu sou guiado no meu corpo pela minha alma, ou eu sou guiado pela terceira parte que eu vou falar agora, pelo Espírito. Então, você é corpo, fala corpo, alma e Espírito. O Espírito do homem foi o sopro de Deus. O Espírito do homem é a essência de Deus, porque quando Deus criou o homem do pó da terra, você vê que Deus sopra o fôlego de vida no homem. Todos os animais, eles na verdade, eles só têm alma. Mas no homem Deus não põe só a alma, Deus põe o Espírito, que no hebraico é ruá. Diga, ruá. Sopro. Ruá significa sopro. Amém? Então quando Deus sopra o fôlego, ele é o ruá de Deus, trouxe o que no homem? O fôlego de vida. E esse elemento, o Espírito, é onde Deus mora no homem. A casa de Deus em você não é o corpo,
não é a alma, mas é o espírito. Deus, a Bíblia fala, Deus é espírito. Amém? João capítulo 4. Deus é espírito. E interessa que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Porque esses são os adoradores que o Pai procura. Então você pode vir na igreja, estar de corpo presente. Significa que você está adorando a Deus? Não. Você pode estar na igreja e pode até estar na alma, mas significa que você está adorando a Deus? Não. Agora, quando você vem na igreja e você adora a Deus no Espírito, aí você encontra com o Espírito de Deus, e essa junção vem e te enche. É como um carro que para no posto de gasolina e abastece. Aí você sai daqui abastecido, abastecida. Aonde? No Espírito. Amém? Mas para entendermos melhor essa ordem, primeiro você tem que entender então que você não é um corpo, você não é uma alma, mas você é um espírito. Então fala assim comigo: eu sou um espírito que habito em um corpo e tenho uma alma. Deu para entender? Fala para quem está do seu lado aí. Fala: eu sou um espírito que habito em um corpo e tenho uma alma. Quem já leu o Salmo 42 aqui alguma vez? Salmo 42. Davi fala assim: por que... É o Reinaldo que está aqui? Amém, glória a Deus. É que a máscara não estava deixando, né? Eu falei, que... Glória a Deus. E a Josi também, né? Amém, os meninos. A gente orou por vocês aqui na segunda-feira, né? De manhã, né? Quem estava aqui. Então, até me perdi onde eu estava. A alma, o espírito, o Salmo 42. Davi fala: por que te abates, ó... Quem já leu esse salmo alguma vez? Ou já ouviu aquela música antiga, né? Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo. Assim, Davi está falando com a alma dele. Davi soube dividir então as três partes. Porque se você deixar, a tua alma te para. Sabe aquela tristeza que você está na alma? Sabe aquela angústia que você está na alma? Sabe aquela decepção que você teve? Você não teve no espírito, você teve na alma. Então a tua alma, ela quer o quê? Dominar o teu corpo e matar o teu espírito. Por isso que está falando que há uma luta muito grande dentro de nós, que o apóstolo Paulo está falando em Gálatas, entre espírito e alma. Para quê? Para saber quem vai dominar o corpo. Então como nós precisamos, por isso que a Bíblia fala em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você precisa conhecer isso, porque senão você não entende qual que é a tua luta. A tua luta não é contra uma pessoa, a tua luta não é contra uma empresa, a tua luta não é contra uma instituição, a tua luta não é contra o teu chefe, a tua luta não é contra o desemprego. A tua luta é contra a tua alma, e a tua luta é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Agora, se nós não entendermos isso, nós vamos tentar enfrentar essas malignidades na alma, e na alma nós vamos ter derrota, porque os espíritos malignos, e existem muitos espíritos. Tem gente que tem um preconceito de falar de espírito, que dá a impressão que a gente é espírita, mas nós somos espíritos. É o que eu estou falando aqui. Nós somos espíritos. Quem aqui acredita em vida após a morte? Eu acredito. Se eu não acreditasse, então para que eu estou fazendo aqui na igreja? Sendo que daqui a pouco essa carcaça aqui vai virar o que de novo? Do pó. O homem veio do pó e vai tornar para onde? Para o pó. Então a nossa carne, ela vai morrer um dia. A nossa alma não vai existir mais. O que somente vai existir? O nosso... Fala de céu e inferno, né? Dá a impressão que vai ser uma luta eterna. Não. Quem fala da luta eterna... Vocês já viram aquele símbolo da Tony Count? Quem já viu o símbolo da Tony Count? Que é um olhinho do lado branco e um olhinho do lado preto. Quem já viu? Até era uma marca de roupa, né? E tem gente que também coloca na porta. Já viu o olho de Horus, não sei o quê? Por quê? Então, se você tem na sua porta, já tira, já que isso aí não é de Deus.
Agora, aqui a gente já fala, né? Esse símbolo da Tony Count, o que representa? O dualismo. O dualismo, o que crê o dualismo? O dualismo crê que o bem e o mal existem, e isso é verdade, mas um só existe por causa do outro, e nunca terá fim essa guerra entre bem e mal. Aí já foge do que a gente crê, porque realmente o bem e o mal existem, existe Deus, existe o diabo, porém, a Bíblia fala que um dia o mal não existirá mais, e não somente o mal não existirá, mas todas as pessoas que não recebem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Quem aqui já recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Senhor e Salvador da sua vida. Quem já é batizado nas águas? Levanta as mãos. Se você não é batizado, ainda está faltando ainda para a tua salvação. Mas no momento em que você aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito que estava morto, porque todos aqueles que não aceitaram Jesus ainda, o Espírito está morto. As pessoas que estão aí fora, nós podemos chamá-las de zumbis. Lógico que você não vai chegar para a pessoa e falar: o pastor falou que você é um zumbi, hein, meu? Você não vai falar isso, mas você tem que ter um entendimento. Por isso que a gente vai evangelizar aqui toda essa região. Para quê? Para fazer essas pessoas nascerem, porque elas estão mortas nos seus pecados, não somente, às vezes nem o delas. Quando até uma criança nasce, ela já nasce morta espiritualmente, sabia disso? Uma criança que nasce morta espiritualmente. Pastor, ela tem espírito? Sim ou não? Tem, mas aquele espírito está vivo? Não, porque a Bíblia fala em Gálatas 3, 23, que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. O espírito das pessoas estão mortos, e o nosso espírito estava também morto. Mas quando nós conhecemos o autor da vida, que é Jesus Cristo, o único que tem poder para trazer vida espiritual é Jesus. A religião não pode trazer vida. Por isso que a palavra religião, ela vem da palavra da raiz religar. Religar o quê? O homem a Deus. Mas a religião não conseguiu religar o Espírito de Deus com o Espírito do homem, porque o pecado do homem impedia essa conexão. Mas Jesus, ele trouxe de volta a conexão quando ele foi para a cruz e o sangue dele foi derramado e perdoou os nossos pecados. Nesse momento Jesus nos trouxe de volta, através dele, vida espiritual, amém? E nós aceitamos o sacrifício dele. Um dia nós renunciamos todas as outras coisas que nós tínhamos aprendido para seguir Jesus. Então isso nos traz uma vida com Deus, isso nos traz uma vida espiritual. Então agora eu preciso alimentar o meu espírito. Então fala assim: agora eu sei que eu tenho que alimentar o meu espírito. Então você precisa deixar o teu espírito controlar todo o teu ser. Amém? Então fala assim: Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser. Você lembra aquele louvor? Vem controlar todo o meu ser. Você lembra? Vocês não lembram? Vem o meu viver, né? O meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer se conectar ao nosso espírito, mas para isso nós temos que calar a nossa carne, que calar a nossa alma, que sujeitar o nosso corpo à vontade não mais da carne, mas à vontade do Espírito. E a vida da alma é a vida que eu falei outro dia aqui, a vida psique. Fala psique. A vida da alma é chamada no grego de psique, e a vida do Espírito é zoe. Então fala zoe. Zoe significa vida de Deus, amém? Por isso que eu falei, se eu tiver uma filha, ela vai chamar Zoe. E aí quando eu olhar para ela, eu vou lembrar que eu tenho que ter uma vida de Deus na minha vida. Porque não há vida se não for na vida Zoe. A vida do psique não é uma vida verdadeira, mas é morte.
porque são as obras da carne. Você viu todas as obras da carne aqui? Prostituição, lascívia, inveja, facção. Você vê inimizade, feitiçaria, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, bebedice, glutonaria, coisas que levam para a morte do espírito. Mas ao contrário, a vida do espírito, ela sobressai com o quê? Ela sobressai com amor, com alegria, com paz, com longanimidade. A palavra longanimidade é a capacidade de suportar aflições, na raiz do grego, é a capacidade de suportar aflições e a capacidade de aguentar pessoas difíceis. Quem precisa aí de longanimidade? Tanto para suportar as aflições, como para quem tem pessoas difíceis aí, porque você precisa saber, ter muita sabedoria. Então o Senhor está falando, na carne, você vai ficar louco, louca. Na carne, você vai gritar, você vai dar piti, você vai querer se matar. Na carne, você vai de mal a pior. Você só vai conseguir suportar as aflições se você der lugar à vida de Deus na sua vida. Amém? E a vida Zoe vai começar a tomar conta de nós. Nós vamos aprender a viver no Espírito. E muitas vezes, para isso, nós vamos ter que matar a nossa carne. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 9, versículo 27. Você está em Gálatas, volta só um pouquinho, volta para Coríntios. Coríntios 9, versículo 27. Olha o que a Bíblia fala em Coríntios 9, versículo de número 27. Olha o que a Bíblia diz. Todos acharam? Acharam? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então o que Deus está falando? O apóstolo Paulo está falando que para viver a vida de Deus, nós precisamos, às vezes, se for necessário, a gente tem que dar um box na gente mesmo. Então olha para quem está do seu lado e fala, se for necessário, dá um box em você mesmo. Ou seja, não é isso que ele está falando? Ou o pastor está inventando? Ele está falando, eu me esmurro a minha carne. Ou seja, eu não bebo mais. Nem que for para meu irmão, nem que for para eu dar uns tapas em mim mesmo. Não bebo mais. Eu não uso mais droga. Eu não fumo mais. Porque a carne vai querer fumar. A carne vai querer se embriagar. A carne vai querer se prostituir. A carne vai querer tantas coisas. Mas eu preciso o quê? Mostrar quem manda. E quem manda é o Espírito. E não adianta você fazer cafunézinho na tua carne, porque se você fizer cafunézinho na tua carne, você dorme no culto. Então olha para quem está do teu lado e fala, não durma no culto, hein? Porque ou você se esmurra, amém? Ou o pastor vai jogar água em você. Uma vez eu estava no culto, a irmã dormiu. Eu peguei, estava o copo d'água assim, ó. Eu peguei o copo d'água, cheguei bem pertinho dela, e ela dormindo. Eu peguei, joguei água nela. Ela acordou na hora. Pastor, eu não estava dormindo não, eu estava orando. Eu falei, estava dormindo não, né? Você tem que matar a sua carne. Você tem que falar, mostrar que agora quem manda não é a sua carne, os seus desejos. Então você tem que chegar para essa tristeza aí que está te assolando e falar, eu não sou triste. Fala aí, fala, eu não sou triste. Quantas pessoas às vezes, pastor, ora por mim, estou triste. Por que você está triste? Você acabou de sair de um culto. Você acabou de sair da presença do poderoso Deus. Então como que essa tristeza está tomando conta de você? É porque você está deixando. Tem coisas que você lembra que já faz 10 anos que te deixa mal. O que é isso? É o teu passado que está na tua alma. A decepção que você teve que está na alma, não está no espírito. Então você tem autoridade sobre a tua alma para dizer, tudo bem, foi triste. Não estou dizendo que não foi triste, não estou desmerecendo a sua tristeza. Senão vão falar assim, nossa, o pastor não tem sentimento. Eu tenho sentimento, só que o meu sentimento não vai me dominar. Amém? A minha fé é maior do que a minha dúvida, porque a dúvida não está no espírito, a dúvida está na carne, a dúvida está na alma. No espírito eu sou feliz, no espírito Deus me alcançou, no espírito eu me sinto um filho de Deus. Então a minha alma quer mentir para mim que Deus me abandonou, que Deus não está fazendo nada na minha vida. Onde estava Deus quando eu passei aquela situação?
Deus estava no Espírito como sempre esteve. E se Ele permitiu você passar isso na tua carne, não é para te matar, mas é para que no Espírito você vença e comece a viver o plano dele para a tua vida. No Espírito você vence e começa a viver o plano de Deus para a tua vida. E como, além de esmurrar a tua carne, depois que você esmurrar ela, então fala assim, depois que eu me esmurrar, né? Agora vamos falar que o pastor está ficando louco mesmo. Estou indo numa igreja que eu descobri o segredo, é me bater, vou me bater, né? Mas isso é o que? Na verdade não é literalmente você se bater, mas é você pegar e falar, eu não peco mais, eu vou andar com Deus. O dia que você não quer vir para a igreja, aí você não tem que se bater, sim ou não? Você está lá, ai, acho que hoje eu não vou não, ai, estou tão cansado, a tua carne fala para você, mas aí no Espírito você fala o quê? Eu vou sim. Quem aqui já se pegou nessa grande luta? Eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. É o que é isso, irmãos? Não é a luta da carne contra o Espírito, você vê claramente, claramente. Agora eu pergunto, quem vai vencer? Quem você alimentar mais. Quando eu fui me batizar, eu me batizei lá em São José dos Campos, e eu não queria me batizar porque eu pensava assim, na minha cabeça, o batismo era, e é assim, né, zerava os pecados. Então eu queria me batizar, queria dar um migué em Deus, e eu queria me batizar lá com uns 80 anos, porque eu já ia pecar bastante, e depois com 80 anos eu me batizava, estava zerado e ia para o céu. Olha o pensamento. Aí todo mundo foi se batizar em São José dos Campos. Aí eu entrei, eu lembro até hoje, entrei com um tio meu que mora lá até hoje, né, pastor Silas. Entrei com ele lá, é uma bênção. Pensa num pastor que é totalmente diferente de mim. Pensa num pastor exemplar. Pensa no exemplar porque ele é muito manso. Ele é tão manso que no dia que ele foi fazer um aconselhamento para eu casar com a Fran, eu estou conversando com ele, falando e falando, e ele olhando assim, quieto. E de repente, ele estava dormindo. Ele estava dormindo, pastor. Aí a mulher dele falou, Silas, acorda. É que não liga não, às vezes ele dorme de olho aberto. Ele é muito manso, totalmente diferente de mim, né? Mas estou aprendendo, amém? Estou aprendendo a dar lugar à mansidão também, né? Porque ou a gente dá lugar, ou a gente vai se esmurrar aí, vai, né? E ele falou assim para mim nesse dia. Eu falei, pastor, eu não vou me batizar não. Ele falou, por que você não vai se batizar? Eu falei, porque eu gosto muito da noitada. Eu fui sincero. Aquele que nunca gostou, que atira a primeira pedra. Pastor, eu gosto muito, não sei o que, de sair à noite, de beber. Gosto muito, né? Como um galã, né? É muito difícil resistir, todas as coisas. E aí ele falou assim pra mim, sabe como você vai vencer? Eu falei, como? Eu falei assim, ele falou, ó, um homem tinha 2 cachorros. Um era preto e o outro era branco. E ele colocava os 2 para apostar corrida. Quando ele apostava no preto, o preto ganhava. Quando ele apostava no branco, o branco ganhava. Eu falei, como ele sabia? Ele falou, quando ele queria que o preto ganhasse, ele deixava o branco sem comer a semana inteira. E quando ele queria que o branco ganhasse, ele deixava o preto sem comer. Sempre ele acertava quem ganhava, porque era conforme ele alimentava. E ele falou, assim vai ser você. Se você alimentar mais a sua carne, você não vai conseguir realmente andar no Espírito. Você precisa alimentar mais o seu Espírito e alimentar menos a sua carne. Nossa. Porque assim, do jeito que você ficou agora, em silêncio. Aí eu falei, não, vou alimentar o cachorrinho branco. Vou alimentar até que eu vença. Aí quando chegava no sábado à noite, vinha os homens das trevas, né? Vinha lá, não, cadeira, né? Homem das trevas, né? Os caras que eu andava antes, né? Éder, vamos lá, não sei o quê. Né? E eu falava pra minha mãe, vai lá na porta, vai lá no portão. Os seus amigos estão aí. Mãe, vai lá no portão. Fala que eu não tô. Por um bom motivo. Fala que eu não tô. Aí ela lá, Éder não tá. Ele sabia que eu tava. Aí diziam. Nas primeiras vezes, tinha vezes que eu falava que não estava, meia-noite, 3 horas da manhã, eu punha a roupa e ia atrás deles. Chegava lá, bebia, fazia um monte de coisa que a carne gosta. Depois, só que aí eu já estava começando a ir na igreja. Aí me dava aquela tristeza e eu voltava triste para casa. Eu falei, caramba, nem pecar direito eu consigo mais. Eu fui assim uns 3, 4 meses, até eu me firmar realmente.
E até eu entender que eu tinha que dizer não até o fim, porque só assim eu ia sair daquela situação. Eu tinha que sair das obras da carne. E eu lembro que depois eu entrei no louvor, eu entrei na igreja, aí fiquei assim, depois eu resisti mesmo, depois eu entrei no louvor. Aí o que eu falei? O que eu fiz? Eu falei, agora eu vou ficar na igreja, porque eu preciso estar na igreja o máximo possível, porque é na igreja que vai ter palavra para me alimentar, na igreja que vai ter unção, vai ter bênção. No mundo não tem mais nada para me oferecer. E eu entrei no louvor, quando não tinha ninguém eu ia, segunda-feira eu ia, terça-feira eu ia, quarta-feira eu ia. Quando eu fui ver, eu estava indo de domingo a domingo na igreja, louvando e tal, não sei o que, porque eu tinha 18 anos de idade, 17 anos de idade. O jovem, ele quer alguma coisa para fazer. Por isso que, glória a Deus, quando fizer esses eventos de sábado aí, o jovem tem que vir. Fica em casa fazendo o quê? Dando lugar pro diabo? Vai vir aquela mensaginha no WhatsApp aí, vamos? Não, eu já estou na igreja. Eu já tenho, antes de eu ser tentado, eu já me preveni, eu já estou no lugar certo, na hora certa. Posso ouvir um amém? E a partir dali, nunca mais, meus amigos, as minhas amizades mudaram. Agora minhas amizades eram da igreja. Gente, ainda bem que a igreja que eu ia também era no formato da nossa também. Não era tudo aquelas coisas de morto, né? Pessoas eram normais, certo? Porque não é porque a gente é da igreja que a gente tem que ser, né? Encontrar com um amigo e falar, saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor, né? Não, e aí, meu, beleza, tudo bem? Até hoje, meu, até hoje como pastor, muitas vezes eu sou assim, às vezes as pessoas ficam meio assim, mas a gente pode falar a paz, a gente pode ter na nossa, desde que seja sincero, desde que seja dentro da gente, não uma coisa que a gente está forçando para ser, né? Então isso é vida espiritual. E eu comecei a me encher do Espírito Santo. Eu profetizo, você vai começar a se encher do Espírito Santo. A Bíblia fala assim em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, quando ela fala quando ela assemelha o Espírito ao vinho, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ela está assemelhando o Espírito ao vinho. Quando você bebe uma bebida alcoólica, ela vai na tua mente e ela te domina. É ou não é? Ah, vocês já beberam, hein? Tá vendo quando a gente descobre? Você fica ali na tua mente, você já fica... Quem é tímido já fica todo solto. É ou não é? Então eu cheguei aqui, veio o Silvio aqui, meu amigo Silvio, veio aqui domingo, sentou ali, no final do culto eu cheguei nele e falei... Ele falou, parabéns pelo seu aniversário. Eu falei... Ô, meu irmão, eu te considero. Falei, não estou bêbado não, hein? Porque geralmente o bêbado fala, te considero, né? Bate no peito, né? Fica mais engraçado. E aí o Espírito Santo, você não precisa beber nada, e o Espírito Santo vem e ele traz na tua vida uma liberdade. Amém? Você se torna uma outra pessoa. Por isso que a gente vê pessoas que chegam na igreja de uma forma. Às vezes a pessoa, ela era uma pessoa totalmente cheia de ódio no coração. Daqui a pouco essa pessoa está destilando amor. O que é isso na vida dessa pessoa? O Espírito Santo que está fazendo a obra na vida dela. E eu quero declarar que o Espírito Santo vai fazer uma grande obra na tua vida, que quem olhar para você vai falar, nossa, que mudança, como é que é essa mudança? Você vai falar assim, eu bebi do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Aí, isso ninguém entende, porque hoje a molecada de hoje acha que a grande viagem é fumar um baseado. É ou não é? Não, fuma um baseado, você vai ver, meu. Você vai ficar numa viagem. Você quer maior viagem de que você expulsar um demônio, igual eu expulsei outro dia aí, aqui na igreja, não foi? Eu fui lá e o demônio estava fazendo um show ali e eu falei, ajoelha. Isso é uma viagem. Porque o demônio só ajoelhou, porque não é por causa do pastor Éder. O demônio ajoelhou por quê? Porque ele viu em mim o quê? O poder do Espírito Santo de Deus. E eu declaro que esse poder está sobre a tua vida e que o inimigo vai ter que submeter à vontade de Deus que está sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você vai se encher do Espírito Santo, você vai orar. Amém? Por que Daniel, os leões não comeram Daniel? Porque Daniel orava 3 vezes por dia, 3 vezes por dia de janela aberta, enquanto não podia orar. Porque quem tem comunhão com Deus, quer falar com Deus. Quem tem o Espírito de
Deus, ele fica incomodado quando ele não vem no culto, amém? E eu quero declarar que Deus vai colocar essa vontade na tua vida. Você vai ter sede, você vai ter fome de estar na casa de Deus, você vai dar lugar para o Espírito Santo de Deus, e a tua vida no Espírito será transformada. Aleluia! A Bíblia fala em João 3,8: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre todos os nascidos do Espírito. O Senhor Jesus falou para Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E eu estou falando aqui, não estou falando com a tua alma, não estou falando com a tua carne, eu estou falando com o teu Espírito, amém? A palavra que está vindo do altar está indo direto no teu Espírito, está se unindo, está alimentando o teu Espírito, aleluia, glória a Deus. E aí você começa a realizar o que antes você não realizava. Eu profetizo, tem coisas que você fala: pastor, está tão difícil, está difícil, que você está fazendo na carne. Começa a orar, começa a profetizar, começa a dar 7 voltas. Você vai ver o poder espiritual, você vai ver que no Espírito as coisas vão acontecer de maneira que você vai falar: nossa, se eu soubesse que era assim eu tinha orado antes, se eu soubesse que era assim eu tinha dado 7 voltas antes. Tem coisas difíceis que Deus permite, é que para nós alimentarmos mais e agirmos no Espírito. O Espírito sopra onde quer. Falei para vocês hoje domingo, falei: eu nem sei como que o Baal veio parar aqui, do nada, porque o Espírito soprou nesse lugar, e o Espírito está soprando nesse lugar. Aleluia, é por isso que a gente tem gente aqui de Guarulhos, é por isso que a gente tem gente aqui de Osasco, é por isso que a gente tem gente aqui de Diadema, é por isso que a gente tem, que menos tem é gente de perto, porque aqui o Espírito sopra, amém? E o Espírito vai soprar na tua vida, coisas loucas vão acontecer. Coisas loucas vão acontecer para o mundo, para você vai ser poder de Deus, amém? De repente o teu marido que não quer saber de Deus vai falar: hoje eu vou na igreja com você. O que está acontecendo? É o poder espiritual, é a oração fazendo efeito, amém? Você tem que ter experiência com Deus. Esses dias eu orei por um marido, agora estou orando por outros, mas eu orei por um marido, e ele veio na semana passada, eu falei: tá vendo? E ele chegou, eu falei: Deus ouviu minha oração. Aí você começa a ter experiências assim, você ora uma coisa, de repente no outro dia acontece. Isso é poder de quem vive no Espírito. Você jejua por uma causa, e Deus vai lá e fala: se faltava esse jejum, eu queria esse jejum. Você deixa de alimentar a tua carne, porque quando você está em jejum, você deixa de alimentar a tua carne para alimentar o teu Espírito. E o Senhor Jesus falou que tem castas de demônios que só saem através de jejum e oração. E o Senhor está falando: começa a se posicionar no Espírito, e aí você vai ver, a tua vida vai andar. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso da glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Eu trabalho agora por aquilo que é eterno. Eu não vivo pelas coisas temporárias. Fala assim: está amarrado. Tudo que é temporário, sabe o que eu vou profetizar? Tudo que é temporário, Deus vai tirar da sua vida. Amém? Chega. Ai, você é feliz por um tempo. Não, você não vai ser feliz por um tempo. O que Deus tem para você é uma felicidade eterna. Deus vai tirar as pessoas, os amigos temporários da tua vida vão sair. Sabe aqueles amigos que só estão com você na parte boa? São temporários. Deus tira e coloca amigos verdadeiros que vão estar com você para sempre, até a eternidade. Você vai ter aliança com as pessoas certas. Amém? Receba na tua vida agora em nome de Jesus. Tudo que é temporário, Deus vai tirar. Ou quando você vai trabalhar em um lugar, você gosta de que assinem tua carteira por temporário, por tempo, né? Não, você gosta que você, aliás, vocês colocam lá, tem período de experiência.
Aí quando passa aquele período, aí sim eles vão assinar, vão carimbar, agora está registrado. E o que Deus tem para você não é nada temporário. O que Deus tem para você é algo sólido, é algo permanente. O que adianta ficar igual aqueles corredores, né? Tem corredor quem já assistiu corrida da São Silvestre vê no final do ano, né? Tem aqueles caras que vestido de super-homem, vestido de Batman, os caras saem na frente, né? Só que aqueles caras duram 2 quilômetros. Depois vem os quenianos, né, que treinam o ano inteiro, que estão preparados mesmo para a prova, eles que vão até o final, eles que vão ganhar a prova. Então, o que o Senhor quer dizer para nós? Que nós na carne, nós vamos ficar para trás. Na carne nós vamos durar 2 quilômetros. É por isso que tem gente que vem na igreja, no começo, oh aleluia, santo, santo, de repente, cadê passa 2 cultos, a pessoa está ali já, santo. Aí de repente, nem santo mais, essa igreja não presta, já vai embora, porque é tudo temporário, é tudo na carne, é tudo na motivação exterior. Mas quando eu tenho uma experiência com Deus, aí pode passar o tempo que for, se até o pastor não vem, eu estou lá, santo, porque eu tive uma experiência com Jesus, eu tive uma experiência, não foi com homem nenhum não, eu vi a glória de Deus, e dessa glória eu não largo nunca mais, amém? Aleluia, aleluia. Quando você faz isso, aí o diabo fala contra essa, vai atormentar outro, Satanás, porque ali é de Deus, amém? E eu declaro que muitas coisas na tua vida que estavam embaraçadas, Deus vai te mostrar, você vai se posicionar e as coisas vão mudar em nome de Jesus Cristo, amém? Você vai ver Deus agindo nos detalhes. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que coisas que estavam fechadas, no Espírito, Deus está falando, volta lá, porque no Espírito vai se abrir em nome de Jesus, amém? Eu estou liberando no mundo espiritual na tua vida. Hoje foi uma moça lá no escritório, vou terminar já. Foi uma moça lá no escritório e aí eu falo assim, ora por ela, que ela tá com uma dor da nuca, aqui ó. Eu só fiz assim ó, na nuca dela, ela, ai, eu falei, nossa, eu só fiz assim. Ela falou, eu não tô aguentando a minha nuca. Aí a Fran veio, né Fran? A Fran veio, eu pus a mão na cabeça dela assim ó, e eu comecei a orar. Aí eu orando, eu senti um poder de Deus na minha mão. Aí ó, você falou que viu o poder na minha mão, hoje realmente, desde o fim de semana eu estou vendo esse poder. Eu pus a mão na cabeça dela, de repente a mulher começou a balançar, e balançava, e balançava, e balançava. Aí a Fran atrás dela, vai, é para cá ou é para cá que ela vai cair? Eu não sei, mas eu sei que ela foi embora e falou, nossa, eu estou indo embora melhor. Então, porque tem coisas que se são espirituais, vão cair por terra. Enfermidade espiritual vai cair por terra. A pessoa que fica de mau humor do nada, vai cair por terra. Isso daí é coisa da carne, coisa do inimigo, amém? Toda bipolaridade, sai, fala, toda bipolaridade, eu também tenho que falar que eu também sou, toda bipolaridade, sai em nome de Jesus, amém? E do nada, às vezes você estava feliz no dia, de repente, começa a pensar no ex, de repente começa a pensar na porta que se fechou. Isso é Satanás lançando seta na tua vida, e você muitas vezes, né, pensa, é verdade, está amarrado em nome de Jesus. Vigia, vigia, por isso que Jesus falou, vigia e ora, para que não caieis em tentação. Hoje o Senhor está te blindando daquilo que Satanás está fazendo. Você não é massa de manobra nas mãos do diabo, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, amém? Vem um ciúme, né? Um ciúme, não sei, eu tenho tanto ciúme. Às vezes não é ciúme só de mulher, tem ciúme até de homem, tem ciúme de amigo, tem ciúme do colega de trabalho, tem ciúme da mãe, tem ciúme do pai. Quem muito tem ciúme tem inveja também, inveja do que é dos outros. Mas ele comprou um carro e eu não tenho um carro igual. Amém, glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, vale mais que qualquer carro, amém? Mas ele mora lá, não sei aonde, amém? Eu só fico feliz porque a minha casa é abençoada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Eu tenho as coisas mais valorosas da minha vida, nada me falta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nessa pandemia te faltou alguma coisa? Não? Porque o Senhor cuida de ti, e o Senhor está falando que vai continuar cuidando. Você crê? No Espírito você sabe disso, mas muitas vezes na carne você tem medo. E agora como que vai ser? Não tem como que vai ser. Deus já preparou o teu futuro.
E Ele está falando: haverá bom futuro. Você crê nisso? Então curva a sua cabeça, nós vamos orar.